Graça e paz da parte do Bendito Eterno. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra do Bendito Eterno no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 32 ao 42. Antes de fazer uso e leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de você que ainda não é inscrito nesse canal, que você, se puder, se inscrever no canal, deixar seu ok, ativar o sininho para chegar outra notificação de vários estudos e várias palavras bíblicas. E eu tenho certeza que será de alimento espiritual para a sua vida e para a sua caminhada. E quero agradecer desde já a todos que têm compartilhado os vídeos, que têm curtido, que têm deixado seu like, seu ok. Para mim é um motivo de grande alegria, mas a honra e a glória para o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus tem mais para dar a você do que você pensa, do que você imagina. E você fazendo isso pode ter certeza e crer que o nome do Eterno será exaltado e glorificado na vossa vida. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 ao 42. Uma leitura bastante conhecida da amada igreja. Está escrito assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi o Senhor: me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo sobre o alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia distante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Deus tem a maneira de trabalhar. Quero pregar sobre nesse dia, nessa hora, nesse momento, sobre desprezo. Falar sobre desprezo na vida de Davi Demere. A palavra desprezo é o alto imperativo de desprezar. Desprezo também é o ato de desconsiderar. Ao ler e estudar a Torá no Seif Aleph Samuel, pude perceber como Davi Demere passou por todos os tipos de desprezo. Número 1. Davi foi desprezado pelo seu pai. Isso está registrado em 1º livro de Samuel, capítulo 16, ao versículo 2, que quando o profeta Samuel veio à casa de Jessé o Belamita para escolher um dos seus filhos para o seu ungido rei. Então passaram os 7 filhos, e Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Segundo, Davi foi desprezado pelos irmãos. Capítulo 1 Samuel 17, versículo 28. E ouvindo Eliabe, os homens, falar a Davi, acendeu a ira contra Davi e perguntou por que desce aqui, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desce para ver a peleja. E não era maldade que Davi tinha. Davi queria ver quem era o gigante que estava afrontando o exército de Deus vivo. Aonde tinha aqueles que estavam frouxo, aquele que estava medroso. Davi era ruivo, é verdade. É pequeno, é verdade. É pastor de ovelha, é verdade. Mas é um guerreiro, é verdade. Então ele foi
para ver e tomar a afronta sobre si, e tomar a peleja sobre si. Terceiro, Davi foi desprezado pelo rei Saul. No capítulo 17, versículo de número 33, ele falou para Davi essa palavra. Diz assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Tem muitas pessoas que olhando para nós, vê pela aparência, mas não sabe o valor que tem um conteúdo. É aí que as pessoas se enganam, porque Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus chama as coisas desprezíveis desse mundo para que nenhuma carne se glorie, mas se glorie no Senhor Jesus Cristo. 4. Davi foi desprezado por Nabal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: qual é Davi? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Parte A do versículo. Quando Davi tinha sustentado e ajudado essa família. Mas Nabal desconsiderou Davi. Nabal desprezou Davi. Davi foi desprezado pela cidade de Keila, que ele fora para proteger. 1 Samuel capítulo 23, versículo 1, 13 está escrito isso. Olha os desprezos de Davi. Era sempre ele fazendo bem, sempre ele querendo ajudar e os povos desprezando Davi. Número 6. Davi foi desprezado pelo filisteu. No capítulo 17, versículo de número 42 está escrito: e olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Há coisas melhores quando as pessoas não dão nada por nós. Há coisas melhores quando as pessoas nos criticam, nos humilham, nos colocam lá embaixo, se achando que é alguma coisa. Mas o grande é Deus, o poderoso é Deus, quem pode é Deus, quem faz é Deus. Ele faz como quer, na vida de quem quer e como ele quer. Ele é que determina o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade e segundo a sua palavra. Então o filisteu desprezou Davi. Quantas vezes, até no nosso lado, no nosso meio, as pessoas nos desprezam, olha pela aparência, nos julga e não sabe o valor que tem em nós para Deus e não sabe o instrumento que você é. Assim era como Davi. O filisteu estava desprezando Davi, mas não sabia ele que era um valente, era um matador de leão, era um matador de urso, era um guerreiro, era um pastor de ovelha, que se fosse preciso ele entrava na peleja para dar vida pelas ovelhas do Pai. Louvado e bendito seja o nome do Eterno. Sétimo lugar, Davi foi desprezado pela própria sua esposa Mical ou Micharral, quando ele tinha trazido a arca da aliança. No 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que estando a arca do Senhor na cidade de Davi, Micharral ou Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Ora, era um motivo importante para Davi. A arca da aliança não estava mais em Israel. E Davi conquistou, a arca da aliança foi levada quando Ofni e Finéia perderam a guerra e um dos seus filhos morreram. Até o próprio Eli morreu quando soube da notícia que tinha ido a arca do Senhor. E a arca representava a presença de Deus. E Davi, quando conseguiu a arca, ora, como não bailar? Como não pular na presença de Deus Todo-Poderoso? Ora, é um vaso pequeno diante de um poder muito grande. Como se controlar? Então a mulher de Davi o desprezou no seu coração. Chamou ele de louco, chamou ele como um vadio, e ela morreu estéril por desprezar um homem de Deus. Davi, entre os seus irmãos, Eliabe, Abinadab, Simeia, Samar, Abigail, Natanael, Radai, Ozem, Zerua e Davi foi desprezado por todos, mas Deus é aquele que nos desampara. A Bíblia diz em Isaías capítulo 44, versículo 21, lembra dessas coisas, Jacó, e tu, ó Israel, porquanto meu servo é, eu jamais esquecerei de ti. Um político pode esquecer de uma promessa que te fez e não cumprir e não pagar. Um homem pode fazer uma promessa a você e não cumprir e não pagar. Mas aquele que é fiel, que é poderoso, que é o digno de honra e de glória e de louvor, é o dono do ouro e da prata, ele diz para mim e para você: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele diz na carta ali em Isaías, no profeta messiânico, no capítulo 43, diz assim:
Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não tema, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Deu o Egito por ter resgate, a Etiópia seba por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, porque eu te amei, pelo que de homem por ti e povo pela tua alma. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente, e direi o norte dá, e ao sul não retenha. Trazer meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 44, versículo 15 está escrito: pode uma mãe esquecer tanto do seu filho, aquela que não compadeça dele, do seu filho do seu ventre? Mas disse o Senhor Deus, ainda que ela se compadecesse dele, todavia eu jamais esquecerei de ti. Jamais Deus vai esquecer de você. Pode alguém te desprezar, pode teu esposo desprezar, tua esposa desprezar, pode o filho te desprezar, teu pai te desprezar, tua mãe te desprezar, teu tio te desprezar, tua família te desprezar, teu primo te desprezar, mas Deus jamais vai te desprezar. Ele diz para mim e para você, como ele falou para os discípulos, como o discípulo ficou ficado quando ele foi glorificado e ia para o céu, e ficaram tudo ali aflitos, chorando. E Jesus disse: eu não deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aqueles que nos guiam, aqueles que nos dá força, aqueles que nos capacita, aqueles que nos enchem de poder, aquele que revela, aquele que faz, aquele que intercede por nós com gemido inexprimível. Ele disse: ele estará com vós. E Jesus fez essa promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Rogo em nome de Jesus Cristo, você que está ouvindo essa mensagem, que deseja entregar a tua vida para Jesus, abra a porta do teu coração, deixa ele entrar e fazer morada. Aceite e confessa a ele como único, eterno, suficiente e salvador. Eu vou fazer uma oração para você que está ouvindo essa mensagem. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Deus bendito, Deus querido, eu quero apresentar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e as demais que vão assistir ainda. Meu Deus, estende tuas mãos sobre ela, liberta, transforma as vidas, transforma o lar. Leva a paz onde está a guerra, leva o amor onde está o ódio, leva a alegria onde está a tristeza. Desfaça toda a obra das trevas, toda a obra de macumbaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, tudo que não é, não vem, não provém de ti. Abençoa esse lar, essa família, para a honra e glória do teu nome. Salva essa família, faz ela confessar o teu nome, recebendo como único, eterno, suficiente Salvador. Eu te agradeço, Senhor, e agradeço a você por ter paciência e estar assistindo esse vídeo, acompanhando esse vídeo. E peço a você que deixe o seu like, deixe o seu ok e compartilhe para milhares de pessoas. A minha finalidade não é essa, é de ser famoso. Não, eu tenho um galardão lá no céu. A minha finalidade é essa, é de ver vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Deus. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Quando alguém te decepcionar, lembre de uma coisa: Deus está contigo para te livrar, para te guardar e para te abençoar. No nome de Mashiach de Israel. Shalom Adonai.